Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje é especial, dedicado às eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Hoje você confere a segunda entrevista da nossa série com os candidatos que disputam o segundo turno para governador em Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje aqui no estúdio é o candidato do PT, Décio Lima. Tudo bem, candidato? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Um prazer enorme poder estar com você aqui na Band esta noite para discutir Santa Catarina e o nosso futuro. Bom, nosso programa está estruturado em 3 blocos, com 9 minutos de duração cada um, os 2 primeiros, e no terceiro bloco, 2 minutos para as considerações finais, a exemplo da entrevista concedida ontem pelo candidato Jorginho Melo. Portanto, primeiro bloco, 9 minutos no telão para você acompanhar, você que de casa acompanha com o relógio. Vamos começar, candidato. Eu queria do senhor uma análise para iniciar do resultado do primeiro turno. Qual é a sua avaliação da votação do primeiro turno, o seu desempenho, a ida para o segundo turno? Olha, eu desde o começo, Rodrigo, eu confesso a você que eu nunca deixei de acreditar nessa possibilidade honrosa de poder estar aqui para protagonizar a reta final das eleições em Santa Catarina e estabelecer essa disputa dentro daquilo que pertenço, a causa que represento, os valores que trago ao longo da vida pública. Sou aquele que sou impulsionado com muita paixão, mas pelos valores humanistas que são próprios do povo catarinense, da solidariedade, do amor, de poder produzir através da política uma melhoria na qualidade de vida do nosso povo. Eu sempre acreditei, como acredito, na possibilidade real de vir a ser o governador de todos os catarinenses. Candidato, vamos falar de propostas, né, para a gente dialogar bastante com o eleitor. Eu quero começar pela educação. Quais são as propostas do senhor para a área da educação aqui em Santa Catarina ser eleito? Bom, Rodrigo, primeiro quero te dizer e dizer aos nossos telespectadores que eu sou filho de uma professora do estado de Santa Catarina, aposentada, e também irmão de uma professora que dedicou toda a sua vida ao magistério de Santa Catarina. Eu não tenho a menor dúvida de que a educação começa com a valorização dos nossos professores e professoras, que este é o grande patrimônio da educação de Santa Catarina. Portanto, nós vamos fazer um processo começando na solução e na valorização deste que é o maior patrimônio da educação em Santa Catarina, que são os nossos professores e professoras. Resolvendo o problema do concurso público, resolvendo os problemas salariais, os problemas da previdência e tendo uma política de Estado que respeite definitivamente esse setor que protagoniza a educação de Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa educação saia deste mundo antigo, analógico, para ser inclusa no mundo moderno, no mundo digital, com a presença da tecnologia, oferecendo aos nossos alunos o acesso dentro das escolas com os equipamentos necessários. Além disso, evidentemente, a melhoria da estrutura das nossas escolas em todo o estado de Santa Catarina. Por outro lado, também quero criar nas 21 micro-regiões de Santa Catarina, 21 institutos estaduais para podermos dar para a economia catarinense a mão de obra qualificada com escolas técnicas de acordo com a indução do desenvolvimento econômico das 21 regiões de Santa Catarina na formatação e na organização que a Federação Catarinense dos Municípios hoje tem, reunindo com isso os prefeitos e também, imediatamente, pagando esta conta com o povo catarinense, com você, trabalhador, que sabe da dificuldade da creche, de você, mãe, nos vários municípios de Santa Catarina. Vou fazer uma interlocução imediatamente com os prefeitos para que nós possamos garantir o acesso das nossas crianças no início do processo educativo, que são as creches e as vagas que hoje faltam em Santa Catarina.
Candidato, com relação à segurança pública, quais são as propostas para essa área? Santa Catarina tem desafios importantes na segurança pública? Olha, Santa Catarina tem um orgulho imenso, como eu tenho, das nossas instituições da segurança pública, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, mas é visível o estado hoje de deteriorização, principalmente da Polícia Civil, que precisa ter uma atenção especial, e também da Polícia Militar no que diz respeito ao aumento do seu efetivo. Nós temos uma dívida visível com o povo de Santa Catarina, naquilo que é recomendado, inclusive, pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no sentido de mantermos um efetivo que possa propiciar a cada 400 catarinenses um policial, e nós precisamos alcançar esse efetivo para termos uma segurança com qualidade. Além disso, evidentemente, a proteção da nossa juventude. Nós temos que ter políticas sociais de inclusão para que nós não possamos permitir que parte da população catarinense, naturalmente, banalizada às vezes pela exclusão, aonde o Estado não protege, para que elas não venham em direção ao crime, portanto, reduzindo com isso a criminalidade em Santa Catarina. Candidato, quero pedir a sua atenção agora para a pergunta do nosso colunista do portal tvbv.com.br, Paulo Chagas, que tem uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. Boa noite aos colegas do Band Cidade, boa noite aos nossos telespectadores e boa noite em especial ao candidato Décio Lima. Candidato, eu vou ser bastante objetivo na minha pergunta. Apenas quero lembrar que na época da presidência de Dilma Rousseff havia a promessa de duplicação da BR-470 e esse projeto foi se arrastando e nunca foi concluído. E agora ele faz parte também do seu plano de governo. Ou seja, caso o senhor seja eleito governador, desta vez o projeto de duplicação da BR-470 vai sair do papel? Com certeza, Paulo. Até porque sou pertencente à região, fui prefeito da cidade de Blumenau, como você sabe, por 2 mandatos, e como deputado federal fui eu que incluí essa obra no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, garantindo o orçamento federal para a execução desta obra nos 74 quilômetros iniciais, que é de Navegantes à cidade de Indaial. É bom lembrar, Paulo, que o mandato da presidenta Dilma foi interrompido fazem 6 anos. E depois de termos a interrupção do mandato da presidenta Dilma, logo depois, os recursos foram retirados do orçamento e a obra, neste período, ainda não concluída. Eu não só quero garantir a obra da BR-470, como também quero aqui dizer que no nosso governo, tanto do Lula quanto da Dilma, nós tínhamos uma relação republicana totalmente diferente dessa que nós estamos vivendo. Por quê? Porque recebíamos 60% daquilo que é arrecadado em Santa Catarina de impostos em investimentos que nos possibilitaram começar a BR-470, realizar a duplicação da BR-101 Sul, a Ponte Anita Garibaldi, 30 institutos federais, ampliação das nossas universidades. E também na infraestrutura portuária, tanto no Porto de Itajaí, como de Imbituba e São Francisco do Sul. Isso impactou no crescimento do nosso PIB em mais de 14 bilhões de reais, o que levou Santa Catarina a sermos a 6ª economia do Brasil. Eu quero retomar isso, porque hoje, dos 97 bilhões que são arrecadados pelo governo federal em Santa Catarina, apenas 7% retornam para investimentos aqui. Inclusive agora, recentemente, de cada R$4 que foram cortados no Brasil nas obras de infraestrutura, R$1 foi de Santa Catarina. O povo catarinense, portanto, não merece esse tratamento e eu, como governador, vou buscar novamente a responsabilidade do governo federal nas suas ações para sermos parceiros
a fim de enfrentarmos as dificuldades e concluirmos a BR-470. Candidato, vamos fazer um rápido intervalo na nossa entrevista aqui com o candidato Décio Lima, do PT. Na volta, a gente continua a conversa aqui no estúdio para mais um bloco de informações. Um instante só, o Band Cidade volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Band Cidade Especial Eleições 2022, entrevistando hoje o candidato Décio Lima, do PT, ao governo de Santa Catarina. Candidato, quero retomar nossa conversa falando de saúde, né? Santa Catarina tem muitos desafios na área da saúde. Quais são as propostas para atacar esses problemas? Olha, é uma outra situação que Santa Catarina foi penalizada pelo atual governo federal e que eu não poderia deixar aqui de fazer o registro. Nós recebíamos 4 bilhões e 300 milhões para a saúde pública nas políticas do SUS e hoje estamos recebendo apenas 3 bilhões e 600 milhões. Então nós vamos recuperar esses valores que são devidos ao povo catarinense. Agora, nós temos visivelmente, Rodrigo, um processo da saúde em Santa Catarina que precisa ser reorganizado. E eu proponho, como está no nosso plano de governo, e tenho feito esse debate ao longo do primeiro turno e farei agora durante o segundo turno, um sistema único de saúde em Santa Catarina. Um sistema que agregue a saúde filantrópica, a saúde do Estado, a saúde básica realizada para os municípios e, inclusive, para pagar as demandas que hoje fazem fila, tanto nas cirurgias eletivas, se precisar já rapidamente, inclusive comprar serviços privados para não deixar o povo catarinense nessa situação. Além disso, de organizar esse processo com isonomia em todas as regiões do Estado, eu quero criar um aplicativo da saúde que você vai poder ali acompanhar toda a estrutura da saúde em Santa Catarina, da alta complexidade abaixo, através de um aplicativo onde o cidadão marcará a consulta, pedirá remédios e marcará o seu tratamento, as suas cirurgias, sem ficar esperando a burocracia e as filas que hoje são um processo muito delicado de exclusão de grande parte do povo catarinense. Candidato, saindo da saúde, eu queria tratar com o senhor também a área do turismo, né? Uma área que sofreu muito com a pandemia, vem se recuperando, mas precisa de uma política voltada para essa região. Quais são as propostas para o turismo catarinense? Olha, eu acho que Santa Catarina tem um apelo turístico fantástico, né? Eu tiro pela minha Oktoberfest, que participei ontem, inclusive, deste maravilhoso evento. Como prefeito durante 8 anos pude organizar as manifestações culturais no Vale, espalhadas pelo Estado, mas sobretudo o potencial da nossa natureza nesta grande metrópole que nenhum lugar do Brasil tem, que são as nossas praias e a própria capital. O que nós precisamos fazer de imediato? A primeira coisa é nós pensarmos na questão do saneamento básico. Hoje, Santa Catarina é uma vergonha na questão do saneamento, ou seja, nós precisamos realizar esta obra estruturante com política de Estado, com planejamento, dando força à nossa Casan e articulando com os municípios. Nós somos o segundo Estado, Rodrigo, com o menor índice, aliás, de garantia de oferta à população no que diz respeito a saneamento. Então nós não vamos fazer turismo, nós não vamos fazer um processo para vender Santa Catarina se nós continuarmos com essa péssima qualidade na questão do saneamento básico no nosso estado. Candidato, 2 áreas importantes que às vezes na campanha fala-se muito pouco, não é? Meio ambiente e cultura. Como é que o senhor pretende atacar essas 2 áreas? Olha, nós não podemos mais em nenhum espaço do mundo não falar e não ter presente o processo de desenvolvimento com sustentabilidade. Nós não podemos também permitir que o Estado não protagonize, não dê as condições para as questões culturais, que é a riqueza, inclusive, do nosso povo e da nossa gente, como eu pude falar aqui
um pouco das manifestações que estamos vivendo com Oktober, FENARRECO, Marejada, enfim, todo esse processo da cultura. É um estado que tem o Balé Bolshoi, é um estado que tem manifestações de toda a natureza, inclusive dos CTGs no oeste de Santa Catarina, na região serrana. É um estado tomado pelos processos culturais. É um estado que precisa ter um olhar com a atividade cultural, da nossa musicalidade, da nossa dança, do nosso folclore, e nós temos que ter uma política de investimentos e recuperar, inclusive, os investimentos federais que foram literalmente massacrados nesse governo, para nós tratarmos a cultura com a grandeza que ela merece, porque ela é expressão daquilo que é mais bonito do povo catarinense, que é a sua alma, que é a sua poesia, que é a sua musicalidade. Eu serei um governo, portanto, comprometido e protagonista do processo da cultura do nosso estado. Candidato, vamos então agora à segunda pergunta do colunista do portal tvbv.com.br, Paulo Chagas. Acompanhe, pode rodar. Candidato, o senhor conseguiu chegar ao segundo turno de forma histórica. Pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores chegou nessa condição e agora está aí, na briga, buscando espaço e na tentativa de conquistar também o governo de Santa Catarina de forma também histórica. Mas há um favoritismo no ar a partir do que a gente acompanha nas pesquisas e pelo menos nos manifestos. A gente percebe que o estado de Santa Catarina tem um conservadorismo mais ampliado. E diante desta adversidade, digamos assim, para a sua campanha, como é que o senhor pretende reverter todo esse favoritismo para o candidato liberal e chegar, então, às urnas no dia 30 de outubro como vencedor? Olha, Paulo, eu quero te dizer que eu nunca fui favorito nas minhas disputas, né? Você acompanhou os acontecimentos de Blumenau. Eu também quero dizer que eu não consigo concordar que o povo catarinense tem uma expressão conservadora, porque senão eu não teria sido prefeito de Blumenau, o Fritz em Chapecó, o Carlito em Joinville, o Sérgio Grando aqui junto com a Frânio em Florianópolis, o Décio Góes em Criciúma. Enfim, nós governamos grande parte das cidades grandes e pequenas de Santa Catarina. Concórdia, Rio do Sul, Itajaí. Eu acredito que o que falta nesse momento é aquilo, o que faltou, aliás, historicamente, é aquilo que eu estou fazendo. Mostrar para Santa Catarina aquilo que eu represento. Eu represento aqui o amor, eu não represento o ódio, eu não represento a arma, eu represento o livro, eu represento a possibilidade e a garantia para o povo catarinense de não fazer um governo dogmatizado, mas um governo plural, com todas as forças da nossa sociedade. Eu vou governar com os empresários, com o agronegócio, com a agricultura familiar, vou governar com os trabalhadores do campo e da cidade, com os micros e pequenos empreendedores e com políticas, com propostas para que a gente possa enfrentar os desafios de Santa Catarina. Eu acho que é isso que o povo catarinense quer. E é isso que representa o meu perfil na vida pública. Foi assim que eu governei a cidade de Blumenau, foi assim que eu administrei o porto de Itajaí, dando a garantia de não dogmatizar. Eu represento o novo nesse momento. Eu represento um marco histórico de um acontecimento que nos 42 anos da democracia contemporânea nunca aconteceu. E por isso eu quero que você olhe para mim não com dogmas, não absolutamente como uma pessoa que se estreita num processo apenas partidário da luta e da polarização que a democracia às vezes nos coloca, mas como um catarinense igualzinho a você, um catarinense que foi formado na sua cultura religiosa, foi formado na formação do nosso povo e da nossa gente. Eu sou igual a você e por isso eu acredito, Paulo, que nós vamos ter um resultado positivo também no segundo turno, como tivemos no primeiro.
Candidato, temos um minutinho. Quero saber do senhor se eleito, vai manter programas do atual governo que estão dando certo, que tem boa avaliação. Olha, não se mexe nas coisas boas. Eu tenho tido isso sempre na minha condução administrativa, naquilo que a vida me oportunizou. A solução de continuidade é importante. A interrupção de coisas erradas caminham junto com as questões que são boas. Os nossos governantes em Santa Catarina, eu posso fazer críticas a alguns erros, mas eu não posso deixar de reconhecer as suas biografias, os seus acertos em várias áreas. Os acertos continuarão para que a gente possa trazer essa tranquilidade e essa segurança na forma que queremos governar Santa Catarina, que é para todo o povo catarinense. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo aqui no Band Cidade com uma entrevista com o candidato Décio Lima, do PT. Na volta, o bloco final com as considerações finais. Fique ligado, um instante só, a gente já volta. De volta com o Band Cidade, especial eleições 2022, com o candidato Décio Lima, do PT. Bloco agora dedicado para as considerações finais. Candidato, 2 minutos para o senhor se dirigir ao eleitor para suas palavras finais, por favor. Primeiro quero te agradecer, Rodrigo, agradecer a Band, agradecer o Paulo. E quero aqui, de forma muito especial, me dirigir às mulheres de Santa Catarina. Dizer que eu tenho muito orgulho de tê-las representada aqui juntinho comigo. Com a Beatriz Vargas, que vocês já devem ter conhecido, uma jovem de 35 anos, mulher, mãe, negra, e que trouxe para nós a presença e a garantia de termos um governo representativo das mulheres de Santa Catarina, que aliás são a sua maioria. Eu quero dizer para você que está nesse momento nos acompanhando, que eu farei um governo que não vai permitir o feminicídio que ocorre a toda semana em Santa Catarina. Nós vamos fazer um governo para lhe proteger. Além disso, para garantir a você um tratamento diferenciado em tudo aquilo que você exerce na sua vida enquanto catarinense. Eu quero também agradecer a todos que nos acompanharam no primeiro turno e pedir para você, nesse momento, uma reflexão na sua escolha para o melhor para a vida do povo catarinense. Eu não tenho a menor dúvida de que nós iremos realizar um governo diferenciado, um governo presente na sua vida, uma forma de governar que estejamos juntos em todos os problemas e em todas as feridas que Santa Catarina tem, para resolver junto com o nosso querido povo catarinense. Por isso, nessas eleições, não perca essa oportunidade. É Décio, Bia, é 13, para a gente poder mudar Santa Catarina. Candidato, muito obrigado pela participação. O candidato Décio Lima, do PT, esteve conosco no Band Cidade de hoje. Muito obrigado, boa sorte, prazer tê-lo aqui.